Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de long and short. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a gente está diretamente pelo canal Direct Invest. Muito bem, são 3h37, estou alguns minutinhos atrasados. Hoje é dia 11/6/2013 e a gente está começando aqui esse bate-papo que trata sobre arbitragem estatística, sobre estratégias em que você tenta comprar um determinado ativo, vender outro ativo. Essa venda é uma venda descoberta, então a gente tem que alugar o papel para fazer a venda. O papel que a gente está comprando, a gente compra porque acha que ele vai subir mais ou cair menos. O papel que a gente está vendendo é porque a gente acredita que vai cair mais ou subir menos. E aí, fazendo essa arbitragem, a gente espera que a diferença entre esses dois caras diminua, se encurta, que esses preços se aproximem, e aí a gente desmonta, sai da estratégia com algum dinheiro no bolso. A gente tem um setup, a gente tem um método, a gente tem um sistema para operar esse tipo de long and short pré-determinado. É um sistema extremamente simples. Se alguém aí quiser se dedicar ao assunto e criar ou aperfeiçoar esse sistema para alguma coisa mais complexo, pode ficar à vontade. A gente acredita que é melhor fazer mais simples mesmo. E, de qualquer maneira, durante o nosso bate-papo, a gente vai ensinando essa técnica, vai ensinando esse método. E o canal está aberto. Você pode fazer a pergunta que quiser aí diretamente pelo chat. Ou se você estiver assistindo o programa gravado, se você estiver assistindo o programa depois no nosso canal da Directa no YouTube, você pode então mandar uma pergunta para mim por e-mail. O meu e-mail é roxo, roxo, @rocx.com.br. O TG já colocou aqui no chat. Estou tirando o meu rosto, nós vamos enxergar direto aqui no fundo. Essa daqui é a tela de entrada do FlexScan, né? Então a gente vai estar aqui no Direct Invest, clica, primeiro faz o seu login, depois clica em ferramentas e aí clica aqui em FlexScan Direct Invest e ele vem diretamente para essa tela. E nessa tela aqui a gente vai na opção Pairs Trading. Essa opção Pairs Trading é a opção onde a gente consegue fazer as simulações, a gente consegue fazer os exercícios, a gente consegue simular as estratégias de arbitragem estatística, as estratégias de long and short. Além dessa ferramenta, do sistema Pairs Trading que a gente usa e que é fundamental, nós temos também uma planilha de Excel, que é a planilha de controle. Até a presente data, nós, um pouco mais de um ano, nós começamos essa estratégia no meio do ano passado, no mês 5 do ano passado, até o presente momento, a gente já montou um total de 147 estratégias, um total de 147 operações, sendo que dessas 147, 3 delas não foram desmontadas ainda, 3 delas ainda estão em aberto. A primeira delas é Goal, comprado em Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau, e vendido em Usiminas 5. No dia 28/5/2013, nós fizemos essa estratégia. Depois no dia 4/6, na semana passada, nós compramos MRV e nós vendemos PDG. Duas construtoras, as duas com beta meio parecido, levemente mal administradas. E depois a gente comprou a CSN-ON, comprou as ações da CSN e vendeu as ações da Usiminas. Então a gente tem duas estratégias semelhantes onde a gente está vendido em Usiminas. Numa delas a gente está comprado em Goal e na outra comprado em CSN. E é só isso que a gente tem. Até a presente data, alguém que não está acompanhando o programa, a gente tem um resultado acumulado de 148% de ganho.
Porém, esse é um acumulado de paper trade, de operação feita no papel. A gente não operou esses spreads, esses pares especificamente. Nós fazemos essas operações na nossa atividade, que é a atividade de gestão, mas não exatamente com essa, com esse time frame, com esse tempo semanal, né? Periodicidade, e também não exatamente com esses pares e nessas proporções. Além disso, o problema do paper trade, o principal, aliás, é que a gente não levou em consideração os custos operacionais. Cada uma dessas operações deve custar pelo menos 0,30% a 0,40% no total, dependendo do tamanho do lote que você tenha, se você está operando na mesa, se você tem desconto de corretagem, se você opera direto pelo home broker da Direct Invest, aí de acordo com qual for a característica operacional que você utiliza, das condições operacionais que você tem uma condição diferente em termos de custo operacional. E é por isso que a gente deixa esse valor em branco. Então, obviamente, certamente o resultado real das estratégias não seriam nem perto de 150% de ganho, mas eu acredito que pelo menos uns 20% ou 30% de ganho no período, sem risco direcional, e onde o principal dinheiro mesmo fica depositado numa garantia. Então, se a gente tivesse ganho, sei lá, 30% nesse período, já descontando custos operacionais, além disso, descontando, aplicando o dinheiro principal numa aplicação de renda fixa, eu acredito que o resultado estaria de qualquer maneira bastante satisfatório. Vamos começar a desmontar a estratégia aqui por Goal e Usiminas, né? A gente então já vai direto aqui e vamos digitar os códigos dos ativos, né? Então primeiro a gente escreve Goal 4 com Usiminas 5. Então aqui a gente vai digitar Usim 5 e vamos consultar. Olha, a gente montou o par a 1,82 e a gente gostaria de sair da estratégia com 3% de ganho num ratio, num spread por um valor de 1,87. Se as coisas dessem errado, a gente sairia da estratégia no prejuízo, a gente estoparia a operação a um ratio próximo de 1,7836, tá certo? Então, esse aqui era o ponto de saída no lucro e aqui era o stop. Pelo que eu vi, nós ganhamos dinheiro, tá certo? Olha lá, o ratio agora está 1,93687, ótimo, 1,93687, 1,93687. Legal, 6,42% de lucro na operação, um lucro muito legal, que bom. Tomara que a nossa venda de Usiminas e compra de CSN também tenha dado um bom resultado. Pelas oscilações talvez não tenha, mas de qualquer maneira vamos ver o segundo par, que é MRV com PDG. Então é só digitar aqui MRVE3 com PDG R3 também, e vamos consultar esse cara. E tá 292 agora, 292, e a gente montou esse par, esse ratio a 2,80. Então, poxa, que bom, mais uma estratégia desmontada no ganho. 2,92417, 2,92417, 4,17% de ganho. Por algum motivo a gente não tinha colocado objetivo de ganho,
mas a gente copia aqui o de cima só para a gente ter uma ideia. Então, olha, para ganhar 3% de ganho, que é um belo ganho, a gente teria que ter saído no 2,89 e nós saímos do 2,92 com 4,17% de ganho. Essa grande afundada do mercado nos últimos dias e principalmente hoje deve ter ajudado a nossa estratégia. E agora o último é CSNA3, CSN com os Minas também, né? Os em 5. Legal. Vamos consultar como é que tá. E olha, a média móvel está em 0,76 e o ratio atual está em 0,74, mais ou menos. Eu não sei se nesse caso a gente ganhou dinheiro ou não. De qualquer maneira, olha, 0,73309, 0,75 era a nossa saída no lucro e agora o ratio está em 0,73797, 0,73747, 0,60% de alta é o quanto a gente ganharia, para vocês verem aqui, 0,60 de alta, é o que a gente ganharia se a gente estivesse desmontando essa estratégia agora. Eu acho que a gente pode carregar esse cara então para a semana que vem, uma vez que os dois outros pares que a gente estava carregando foram realizados com bastante sucesso. Acho que vale o risco carregar esse par de só um minutinho, CSN com os Minas, né? Tô só colocando aqui, coloquei errado a cor, uma cor um pouco mais clara para preencher aqui para já ficar certinho. Legal, provavelmente a cor é essa, não é também, mais clara ainda. Preciosismo, vamos lá. Legal, é esse cara aqui então. Bacana. Então, dois pares foram desmontados com lucro e um terceiro par que é os Minas com CSN, aliás, CSN comprado, os Minas vendido, vai ficar montado para a semana que vem. Vamos ver se a gente tem algum comentário. Ninguém está fazendo nenhum comentário, o pessoal continua na sala. Estou vendo aqui o pessoal que está na sala e vamos então buscar outros pares, outros tipos de oportunidades. Então vamos aqui, setor contra setor. Vou consultar. Então temos aqui, vamos ver primeiro quem está mais aberto de todos. Vamos começar com a N com PN. Eu vou tirar setor contra setor aqui. Vamos começar com a N com PN, que é a maneira tradicional da gente começar o nosso programa. Aliás, começar nossas simulações, né? Não o programa especificamente. E vamos ver todo mundo que está com sinal negativo. Ninguém praticamente, gente. Petro com 1,70, Lame com 1,50, Jet com 0,60 e Oi com 0,16. Então, praticamente não tem ninguém com sinal negativo. E com sinal positivo, a gente tem a refinaria de petróleo Manguinhos, RPMG, compra de 3, venda de 4, é ao contrário, né? Temos que comprar a 4 e vender a 3, e ele está com um desvio de 2,73%, sendo que ele costuma variar 0,78%. Os 2,73% é maior do que 4 vezes 0,78, ou é praticamente a mesma coisa, porque 7 vezes 4 dá 28, e 2,70 dá praticamente 4 vezes. Mas montar um par que está aberto em apenas 2,7% não é muito interessante. Então não vou montar esse refinaria de petróleo Manguinhos, até porque é um papel que tem muito pouca liquidez, custa nominalmente muito pouco, é uma simulação que tem um efeito muito pequeno em termos de realidade, ela é um pouco longe da realidade. Nós temos aqui LLX com Smiles. LLX é logística, Smiles não é logística, é empresa de milhagem. Então BTO com Smile também não. MMX com Tão, MMX com Small, Bova, CCN com Eco. Os caras caíram mais aqui, né? Bisa com Gov não dá, CSN com Vale também não dá.
Visa com Small também não dá. Visa 3 não dá. Bradesco com Santander. Bradesco com Santander, ele está aberto em 1,98 e desculpa, ele está aberto em 5,43 e ele costuma variar 1,96. 1,96 vezes 4 dá praticamente 6. 5,43 é menos do que 4 vezes, mas acima de 3 vezes já é interessante. Já que a gente não está com muita coisa aí, talvez a gente volte a fazer Bradesco com Santander. Ou então eu vou fazer o Bradesco com Santander, mas considere aí para vocês que era melhor fazer a metade do lote, tá? Só a metade do lote, porque o lote todo acaba não sendo muito seguro, tá certo? Então vamos fazer aqui. Ele está com o sinal negativo, do jeito que tem que estar mesmo. Então a gente vai comprar Bradesco e vai vender Santander. Compra BBDC4, vende SAMB11. Então compra BBDC4, compra a letra maiúscula, BBDC4. E aqui a gente põe SAMB11. E aí com o Ratio D, se a gente perder dinheiro com isso semana que vem, vocês podem me culpar. Na verdade eu estou fazendo mais para não deixar a gente sem fazer nada do que de fato porque é uma boa oportunidade. Então eu faria uma quantidade pequena. Vamos fazer com 2.13071. 2.13071. Legal. Por quanto que a gente vai deixa eu ver se está certo, tá certo. Por quanto que a gente vai desmontar esse cara? 3% de ganho, tá bom? Se tiver bom, a gente simplesmente tem que pegar o número do lado da esquerda, o J150, que é o 2.70 alguma coisa, o ratio que a gente acabou de digitar, que é o ratio que a gente tirou lá do software, e aí a gente vai multiplicar esse cara por 1,03, 3% de ganho e 2% de prejuízo. Para você calcular quanto é 2% de prejuízo, tem que pegar igual o 2.13, que é o ratio que a gente montou, e vai multiplicar por quanto? Por 100% menos 2%. 100% menos 2% é 0,98. Multiplica por isso. Está feito a estratégia. Vamos torcer para isso dar certo. Legal. O que mais nós vamos fazer, gente? Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar procurando alguém que esteja interessante. Visa com Bova não dá, Gerdau com Itaú não dá, Cirela não, Bradespar com Isus não, CSN com Gerdau tá muito ruim, Itaúsa, agora já era, não dá mais. Agora vamos ver quem está com sinal positivo, bem positivo, que está aí na outra casa, do outro lado. Nós temos MMX com OGX, duas empresas do Ike, não vale a pena porque são setores diferentes. E a gente tem também uma Cirela com Gafisa, mas ela só está aberta 7,95%. É a compra de Gafisa e venda de Cirela. Pode ser uma oportunidade, aproveitando que o mercado deu essa grande afundada hoje. Vamos ver como é que está aqui. Vou mostrar o gráfico para vocês. Olha, estava aqui embaixo e aí deu uma esticada ultimamente, né? Então a gente talvez monte. O problema de vender Cirela e comprar Gafisa com uma proporção tão ruim é que o papel tem o papel Cirela tem uma boa gestão, Gafisa nem tanto, uma empresa que está meio bagunçada, meio embaralhada, mas de qualquer maneira a gente vai fazer a estratégia, a última estratégia que a gente vai montar hoje. Então Gafisa 3 com Cirela. Lembrando que se fosse por fundamento não valeria a pena montar essa estratégia, mas como é uma arbitragem estatística que depende simplesmente do quanto a coisa está aberta, então a gente pode GFSA3 com CIRI 3 e a gente vai montar esse ratio ao inverso de
4.91077. Ao inverso disso, se eu pegar o igual dividido, igual a 1 dividido por 4,77, não anotei o número, não lembro o número todo. Qual que é o número todo? 4.91077. 4,91077. E aí eu acho que o objetivo de ganho pode ser o mesmo, os 3%, então é só pegar o 0,20 e multiplicar por 1,03, e aí é só pegar agora o 0,20 também, que é o número real, que é a divisão da Gafisa por Cyrela, dá 0,20, aquele 4,9 é o inverso, é a divisão da Cyrela pela Gafisa, e da Gafisa pela Cyrela dá 0,20, e aí o nosso stop vai ser ao ratio de 0,20 alguma coisa, e aí nós vamos multiplicar por 0,98 para colocar um stop de 2%, que para um papel que está aberto em 6%, acho que é válido. Além disso, como a gente só faz a estratégia semanalmente, na semana que vem, se estiver dando algum lucro ou tiver com prejuízo maior, a gente vai desmontar de qualquer maneira. Gente, deixa eu ver quanto tempo a gente já conversou hoje. O João está perguntando, hoje, vale 3 com vale 5 não seria interessante? O João está perguntando. Então, antes da gente acabar o nosso programa, a gente vai ver como é que está vale 3 com vale 5. Obrigado, João, pela participação. Então, a gente vai digitar aqui vale 3 com vale 5. E vamos consultar esse cara. E tá dando, olha, ele costuma variar, ele tem um desvio padrão, João, dá uma olhada aqui, vou até aumentar o zoom para você enxergar melhor. Aqui, ó, ele tem um costume de variar em média 3,74 e ele só está aberto em 1,26. Significa o quê? Por mais que esse par venha abrindo há muito tempo, ele está se comportando dentro do seu padrão de comportamento normal, dentro da sua média de comportamento, tá certo? Ele está aqui em cima, mas ele não está muito longe da média, então em termos de fundamento ele já chegou onde tinha que chegar e daqui para frente ele está variando pouco dentro da média. Porque, na verdade, por mais que você tenha uma tendência de longo prazo significativa, isso tem a ver com fundamento, isso tem a ver com a característica das ON estarem subindo mais do que as PN e assim por diante. Mas o fato é que eu não faria com o meu próprio recurso, com o meu próprio dinheiro, eu não faria essa estratégia. Tá bom? Gente, de qualquer maneira, agradeço muito a presença de todo mundo. João, se você tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, nos mande um e-mail, a gente conversa um pouco mais sobre o assunto. E para o resto da turma, eu agradeço demais a presença de vocês, como sempre. Amanhã, quarta-feira, no final do dia, a gente tem bate-papo com o TG sobre estratégias quantitativas e na quinta-feira comigo o bate-papo de mercado. E depois do bate-papo de mercado, a gente tem as estratégias com opções. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e até breve, até amanhã ou até quinta-feira.